Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê aqui na Diário TV para vocês. O papo de hoje é mais do que saúde, é cuidado com a mulher, é cuidado com o ser humano. Estou aqui com a Vivi do Laboratório São Lucas, minha convidada de sempre, super querida. Prazer estar aqui, Fê. Muito obrigada pelo convite. Sempre uma delícia. E hoje temos um convidado especial para vocês. Dr. Matheus Chapeta, muito prazer. Prazer é meu. Endócrino, né? É de enorme satisfação estar aqui com vocês. Um poder prazer. estar dividindo esse momento com vocês aqui. A gente vai conversar muito sobre menopausa, sobre cuidado, sobre climatério. Então, não perde nada do programa, que tá bom demais, hein? Vamos lá. Vamos começar desmistificando? Vamos. O que é menopausa? A menopausa ela é um marco, né? É uma data específica. A menopausa a gente diagnostica depois que você... É um diagnóstico que você só percebe depois, na verdade. Que a gente sofre, né, Vivi? Porque a definição é 1 ano da última menstruação. É quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então, antes ela começa a apresentar alguns sinais, mas é um marco onde estou sem menstruar já há 1 ano. Beleza, você está na menopausa. Sim. E a gente a nossa geração de mulheres fortes e independentes, que não queríamos entrar nesse negócio. Essa brincadeira não é tão legal assim, não tem mas jeito. Graças a Deus temos médicos, né, profissionais que podem cuidar da gente e nos deixar assim viver a vida normalmente. Mas, doutor, por exemplo, a mulher que usa DIU, como ela consegue descobrir esse momento? O momento exato, ela na verdade não consegue descobrir, porque ela normalmente já usa o DIU, principalmente se for um DIU hormonal, se for um DIU de cobre ou de cobre com prata, alguma coisa do tipo, ela até menstrua de uma forma normal. Mas quando ela está com DIU, às vezes ela não percebe exatamente quando foi a última menstruação. Tem alguns sinais que o corpo já pode começar a demonstrar, como por exemplo, eu tenho um DIU e não estou menstruando e do nada eu comecei a apresentar alguns escapes. Isso é um indício do que a gente chama da perimenopausa. Posso falar de mim? Pode. Temos dois exemplos aqui, ó. Então, é isso que ele está falando, exatamente o que aconteceu comigo. Eu estou, assim, debutante nessa história de menopausa, né? Está acontecendo esse ano. Eu uso o DIU Mirena há 25 anos e comecei a ter uns lapsos de memória, que é a chamada névoa cerebral, né, doutor? Comecei a ter dificuldade de dormir, percebi meu humor mexeu demais. Oscilação, oscilando, uma né? oscilação, então aí eu acho que... eu fui bater o martelo, vou fazer o meu merchan agora, que eu não sou boba. Fui fazer o exame de sangue, né, e aí, assim, eu vi que realmente eu estou na menopausa. Eu passei pelo período da perimenopausa, né, antes, o climatério, digamos, né? Sim. Não percebi. Mas esse ano a conta veio, né? Então, é o caso usando Mirena, mas os sintomas eles vieram muito fortes. Começou a sentir pelos sintomas, Sim. que é onde Exatamente. onde realmente a gente vê que já está apresentando oscilação hormonal, que é na hora de uma boa conversa, né? Na hora que a gente investiga e começa a perguntar, como calor, fogacho, essa oscilação de memória, oscilação de humor. A pele começa a mudar, o cabelo às vezes começa a cair, então o corpo começa a avisar, porque começa a oscilar os hormônios e uma hora o teu corpo para de produzir literalmente. Eu vou ter que sair daqui no Dr. Matheus, porque eu sou aquela coroa jovem que resiste, que não tô com nada, não tô sentindo nada, o cabelo cai, a gente tá mal-humorado, mas a gente não acredita nisso, né? Mas acho que tem alguma característica, assim, tipo, a mulher menstrua muito cedo, ela vai entrar no climatério muito cedo, ou tem uma variante que depende muito da tua qualidade de vida? Então, tem esses fatores já que a gente diz genéticos e também a epigenética, né? A genética tá lá, ela nunca vai ser mudada. Mas o quanto você se cuida ou vai se ajustando em relação à alimentação, bons hábitos, interfere no desfecho final. Entendi. Então nunca é uma regra, né? O corpo não é uma ciência exata. Então, normalmente quem tende a menstruar mais cedo tende também a entrar na menopausa de uma forma mais cedo, mas isso não é uma regra. Não é Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem uma idade, sim? Fica em torno ali dos 45 anos.
Tá? Antes dos 40 é considerado uma menopausa precoce. Depois dos 55 já fica de uma fase tardia. Então é uma média de entre os 45 a 50, aos 50. Tô na média, Fernanda. Eu também, já entrei, gente. Já assumi, você está aqui no canal, no YouTube, em todos os lugares que a gente já entrou na menopausa. Mas o climatério, Descobriu ele pode começar até uns 5, 7 anos antes da menopausa, já começar a apresentar sinais de alteração que no comecinho, a maioria das vezes é imperceptível, porque então, começa a ficar um pouco mais esquecido, não é uma coisa abrupta, do nada eu acho que começa a apresentar os sinais. A gente tem essa resistência mesmo. Eu só percebi, sim, virou. É. Virou o ano, puf. Quando é agressivo, né? Os sintomas são agressivos. Porque a gente aprende desde a primeira menstruação que no ciclo menstrual você vai ficar mal-humorada, você vai ficar inchada, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo. Então já vira hábito, né? A gente no início a gente fica ali lutando contra aquilo, sentindo dor. Depois a gente anda com um remedinho na bolsa, não sente dor. Então eu acho que a gente vive nesse processo. E as mulheres hoje, nesse processo todo da independência, que nós temos para trabalhar e que a gente corre, faz, acontece, o dia passa, que é pouco para todo mundo, né? Então até para sintomas físicos, a gente às vezes passa desapercebido. A vida tá corrida, né? Então a gente acaba que associa pela correria, pelo estresse diário, que automaticamente também já tende a piorar nossa qualidade de vida. Então você não percebe. A gente não percebe. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Tá com dor de cabeça? Foi porque hoje, sei lá, aconteceu qualquer coisa. Me aborreci, me estressei. Não dormiu bem? Você acha que tô com a memória fraca? Mas é porque eu tô com muita coisa na cabeça. E a gente acaba dando desculpas. Sim. E não percebe. Sim, porque é a nossa correria, né? Sim. A gente tem que estar bem no dia seguinte. Exatamente. Ou então nós temos que chegar em casa porque tem um companheiro, tem um filho, tem uma mãe, tem alguém que precisa da gente. A gente tem que estar bem. Então você vai sobrepondo sensações e reações por causa da natureza. Eu tenho que viver isso, vai ter cólica, não vai ter cólica. E a vida segue, continua, porque a gente não para com isso, né? Alteração de humor. Eu tinha uma amiga na adolescência que eu morri de rir, porque ela tinha aquelas cólicas insuportáveis, que ela não conseguia sair da cama. E todo mundo falava pra ela, isso é desculpa, isso é desculpa, isso é desculpa. Ela, por exemplo, foi uma do grupo, né, de amigas que tem todas a mesma idade, foi a primeira a entrar na menopausa. Ela com 39 para 40, ela já sentia toda... Mas eu acho que porque o ciclo foi todo muito agressivo. Sim. Entendeu? Então não sei se o organismo dela, porque cada um é cada um, né? Ela tinha alguma doença ginecológica associada, né? Hoje está muito na moda também que a gente fala de predominância estrogênica, por exemplo, de mulheres que têm lipedema, que está associado também com outras causas ginecológicas, endometriose, adenomiose, mioma, que quando tu tem um estímulo maior do próprio estradiol, de uma forma que teu corpo não consegue nem segurar isso, causando mais cólica. Então, já não é uma coisa equilibrada o corpo dessa pessoa, sabe? A ponto de equilíbrio hormonal mesmo. Então, tende a dar mais hit, é mais sobrecarregado. Acho importante quando a gente tem esses temas polêmicos, porque eu quero muito que as pessoas entendam quando... desde o início que Vivi, eu convidei Vivi para vir aqui com a gente, falar de laboratório, falar de exame. As pessoas hoje não têm tempo para elas. Sim. Né? Para ir ali fazer um exame, coletar um exame de sangue e geral e ver se está tudo bem. Para se cuidar mesmo, fazer aquele famoso check-up, né? A gente está vivendo muito mais, né? E a gente acha que com uma qualidade de vida, mas a maioria treina 2 vezes na semana, a gente bebe, a gente come, né? Então a gente acaba se perdendo no meio dessa qualidade de vida com o tal do merecimento. Sim. Né? E agora eu vou entrar numa situação mais polêmica, doutor. Opa! Eu tô entrando nessa situação do merecimento que vocês aí de casa já passaram por isso, né? Eu quero emagrecer, mas eu não tô na menopausa, eu não vou fazer tratamento, eu quero emagrecer. Como que a mulher que está entrando no climatério, já está na menopausa, ela consegue realmente, a gente entende que tratando e repondo o tratamento que o corpo está fazendo a faltando, reposição hormonal, né? A gente vai conseguir atingir. Mas as pessoas têm um preconceito, um julgamento, um medo de, eu vou fazer o tratamento associado, eu preciso emagrecer, depois eu cuido do resto. Sim. Porque a gente está no mundo assim, né? Todo mundo quer ficar magro. É que, na verdade, quando a gente fala de emagrecer, que é onde a maioria das pessoas me procuram,
que é para o emagrecimento e também acabo cuidando dessa saúde hormonal não vou falar de tabela porque eu sempre vejo o corpo como um todo. Sim. Nunca é uma coisa só que causa a outra coisa. E quando a gente fala de cuidar de uma mulher que está nessa idade, nessa transição ou já está na menopausa, ela tem uma dificuldade por causa da própria falta dos hormônios de emagrecer. Não é que o hormônio engorda ou emagrece, mas quando ela começa a perder hormônios que ela tinha influência a vida inteira, né? O estradiol, que é o hormônio-chefe, ele é o maestro da mulher, ele é o que rege o corpo, o metabolismo dela. Então, ela começa a apresentar esses sinais, sintomas, porque esse hormônio para de ser produzido. Ou ele, antes de entrar na menopausa, começa a ser produzido de uma forma irregular. E quando ela perde esse efeito do estradiol, o metabolismo fica mais lento, fica mais indisposto, para de perder aquele efeito que a mulher tem de acumular gordura nas pernas e começa a acumular gordura visceral. Então, quando a gente vai para o processo de emagrecimento, automaticamente você abordar controlando a parte hormonal dela também, você consegue destravar. Eu tenho paciente que não é só você parar de comer, entende? Não é só você... Não é só contar caloria. Parar de comer e começar a malhar muito. Você tem que O corpo não atuar em responde. conjunto. Sim. Você tem que atuar em Exatamente. conjunto porque você está indo ali, está fazendo uso de algum medicamento para te auxiliar, mas você vê que não destrava, até porque essa pessoa que às vezes não repõe o hormônio começa a perder músculo, começa o osso ficar fraco, não tem ânimo para ir para academia, começa a ser confundido com um quadro às vezes depressivo porque está oscilando o humor. E quando você traz um bem-estar completo para a pessoa, ela começa a ter ânimo para voltar a malhar, ela começa a ver resultado de verdade. E então não é que é obrigatório a gente fazer a reposição, né? A gente repõe quando começa a apresentar sinais e sintomas, mas a maioria das pessoas sempre tem porque perde a influência desse hormônio que estava sempre ali. Sim. Ou seja, desculpa. Pode falar. Ou seja, se você só se preocupa com essa questão do emagrecimento e investe todas as suas fichinhas, você está rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. Porque é o que ele está dizendo. Se o resto estiver desequilibrado, não adianta você querer só não comer, você vai ficar sem comer. Você vai comer uma folha de alface e você não vai emagrecer. Sim, Né? Porque perde os músculo, hormônios na verdade, são se faz dessa forma. são os maestros, né? O que ele falou, o estradiol é o grande maestro que prepara o nosso osso para receber nutriente, prepara O intestino. o intestino, exatamente, protege o seu metabolismo. coração, né? Então, assim, é tudo interligado. Não adianta a gente querer separar uma coisa da outra, não existe isso. Sim. Né? A menopausa é um marco cruel para a mulher, porque depois disso ela perde essa influência e por isso que antigamente as mulheres acabavam envelhecendo de uma forma mais rápida. Tu vê aquela mulher de 50 anos de antigamente, já tinha aquele aspecto de vovozinha, frágil, sem energia, e aí tu vê hoje uma mulher de 50, 60, 65 anos, ela tá ali no auge com a pele brilhando, o cabelo Porque a mulher bom. morria, né, doutor Matheus? A mulher morria. Hoje, a gente está vivendo metade da nossa vida menopausada. A mulher está vivendo 76, 80 Eu dou anos. graças a Deus que a ciência evoluiu. Pois Obrigada por vocês estudarem, porque é isso. Eu recebia, quando eu fiz 42 anos, eu vou fazer 47 no final do ano, doutor. Quando eu fiz 42 anos, eu recebi uma mensagem de uma amiga assim. Era uma nota de jornal no direct do Instagram. Mulher de 45 anos é atropelada dentro de casa. Aí tá lá a foto da velhinha. Aí eu falei pra ela assim, quero bater em você, que eu tô assim. Porque era essa visão que a gente tinha, né? As tias eram mais velhas. Eu acho que a nossa geração que começou a entrar nos 40, a gente começou a olhar e falar, não, mas a gente hoje faz o botox, a gente hoje cuida do cabelo, a gente vai no salão. Se cuida, né? Começou a ter um estudo, um valor à mulher, né? Que não era só... Acho que até profissionalmente a gente ganhou um destaque muito grande pra gente, não pro mundo, sabe? Para nós mulheres, de aprendermos que a gente precisa se cuidar, a gente tem a possibilidade do DIU porque eu não quero engravidar, né? Eu vou fazer um tratamento hormonal porque eu quero qualidade de vida até lá meus 80, 90 anos, porque a gente sabe que a gente tem essa perspectiva hoje, né? Tem uma diferença entre você viver ou sobreviver, sabe? Com qualidade. Sim. E me fala, Vivi, qual a importância, o pessoal lá de casa entender que exame laboratorial é importantíssimo? Qual a importância dos exames laboratoriais na avaliação de tudo isso que a gente falou? Então, Fê, é como o doutor Matheus falou.
Tudo começa com sintomas, né? Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas se preocupam com a qualidade de vida, fazem seu check-up sempre, mas assim, com aquela mulher que ainda não percebeu essas mudanças, tudo começa com o sintoma, ela procura o médico, né? E aí o médico ele vai fazer uma rotina, vai pedir uma rotina de exames para chancelar aquilo que ele já sabe, Sim. né? Porque a suspeita ela já existe, a gente sabe que a clínica é soberana, e aí os exames que o médico vai pedir normalmente são o hemograma completo, bioquímica do sangue toda, né? Parte de colesterol, parte glicêmica também, e os hormônios ovarianos, né? Os hormônios, que normalmente é FSH, LH, né? Exatamente. Estradiol, progesterona, aí pede uma testosterona também, né? E o mais importante pra gente do exame, além de você confirmar essa fase, depois para você fazer o acompanhamento de como está com a concentração. Exatamente. Aí com o exame na mão, né, o endocrinologista, né, ou até o ginecologista, aquele, né, que está habilitado, ele vai tomar a decisão diagnóstica, o que vai fazer com aquela paciente, né? Sim. Vai tomar uma série de cuidados. Uma coisa que eu queria deixar claro, que a gente sabe que reposição hormonal, muitas mulheres falam assim, isso dá câncer, né? Isso já era para ter caído há muito tempo, porque assim, tem toda uma história, mas os hormônios hoje em dia, eles são muito seguros, né? São muito bem estudados, sim, com muita evidência. A gente nunca pode falar que ele dá ou que não dá. A real é que 4 a cada 1000 mulheres podem ter câncer por causa da reposição hormonal. Só que não é dito que, por exemplo, 5 a cada 1000 também podem ter câncer por causa de uma dose de álcool por dia. Exatamente. Ou 24 a cada 1000 podem desenvolver câncer, o mesmo tipo de câncer por causa da obesidade. Então, tu vê uma estatística muito maior. A gente enxerga o que a gente quer, né? Exato. A gente enxerga o que a gente quer. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado em que vamos enxergar. Mas a gente já volta, né? Tem mais um bloco de Papo com a Fê, com esses 2 feras aqui para vocês. Fica aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja para uma questão estética, para uma questão de tratamento ou principalmente para uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então, não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você.
Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. É muito importante a gente beber bastante água ao longo do dia. Para você saber essa necessidade, basta você pegar o seu peso e multiplicar por 35. Um exemplo prático, uma pessoa com 60 quilos vezes 35 vai precisar beber ao longo do dia dela 2,6 litros de água. Então, assim você vai conseguir garantir a sua saciedade e hidratação adequada. E aí você pode me perguntar, mas eu posso substituir essa água por chá ou suco? A verdade é que não, porque vou te fazer uma outra pergunta. Você lavaria a louça da sua casa com suco ou chá? Pois é, esses líquidos eles apresentam também substâncias que precisam ser metabolizadas pelo nosso corpo. Então, não é água pura. A gente precisa de água para hidratar o nosso corpo. E além disso, a água com gás pode ser um substituto sim, mas fique atento porque esse gás ele vai ser ingerido e ele depois vai precisar ser eliminado. Pode gerar desconfortos abdominais, então estufamento, se você sofre com isso, evita pelo menos no máximo uns 500 ml de água com gás por dia. Se ficou alguma dúvida, basta entrar em contato com o meu Instagram ou com o telefone aqui da clínica que eu posso te ajudar. Voltei com mais um bloco com esses feras aqui, que eu falei para vocês que hoje o assunto é todo sobre saúde. Agora, doutor, vou começar o bloco perguntando se a gente consegue fazer o tratamento, não da menopausa, mas um tratamento antecipado, para que a gente, não as pessoas que estão com 40, né? Mas uma jovem que faz um botox preventivo para não ficar com aquela marquinha de expressão. Essa jovem, ela consegue fazer um tratamento antecipado para que ela chegue no climatério ou na menopausa com mais suavidade do que a gente está vivendo hoje? Com certeza, né? É o que eu preconizo, por exemplo, que é você criar bons hábitos, porque não tem como você ser saudável sem estilo de vida saudável, sem ter bons hábitos. E ter bons hábitos não quer dizer que você tem que abrir mão de sair final de semana, de você não poder nunca beber um álcoolzinho, às vezes, de uma forma social. Eu preconizo muito por equilíbrio, porque o que é a definição de saúde, na verdade? Né? Quando a gente fala de saúde... Porque cada um tem a sua, né? Sim, é equilíbrio, é você ter um contexto de um bem-estar social, mental e físico, mesmo na ausência de doença. Então, não é só você comer bem e ir para a academia direto, mas você começar a criar bons hábitos onde tem a regra, mas também tem que ter exceção, porque isso traz bem-estar. Sabendo que cada escolha sempre pode levar uma consequência futura. Então, quando já começa de antes construir bons hábitos mesmo, que é atividade física, comer bem, você tem um envelhecimento muito mais saudável. O seu corpo entra nessa fase de uma forma totalmente diferente do que se você já entra ali de uma forma sedentária, com acúmulo de gordura, com baixa massa muscular. Inflamação. Inflamada. Né? Tem alguma comida, algum verde, algum segredo? Não é para vocês comerem todo dia, tá, gente? Todos os pratos, todas as refeições têm essa coisa. Mas tem alguma coisa assim que, poxa, você pode... Eu lembro muito lá, vou falar de uma coisa que para mim eu acho que é mito, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de leite. Eu não vejo isso afetando. As pessoas falam muito que vai ficar com os ossos fracos, que vai ativar a tua menopausa, que vai fazer... Eu nunca gostei de leite. E se eu for na sua consulta, você fala pra mim assim, você precisa tomar leite todo dia, eu tô frita. Exatamente. Porque eu não gosto, Mas não não é gosto a única do, fonte sabe? de cálcio, Sim. o leite não é. Hoje a gente tem suplementação legal, a gente consegue suprir com o suplemento que falta, tá? E eu preconizo exatamente isso. A gente
Não adianta eu botar você para ter que beber leite que você não vai manter Sim, isso. Você não vai isso é conseguir manter. primordial. Se uma pessoa detesta malhar, mas ela adora correr, adora fazer natação, por que eu vou mandar ela ir para academia, por exemplo? Ela tem que, se ela consegue juntar o útil com o agradável, ela mantém de uma forma muito mais fácil, se torna prazeroso. Sim. Tem gente que chega e fala que ela não gosta de fazer nada. E é a escolha de cada um. Né? Às Vai vezes tem que ir pela aguentar o- disciplina, às vezes tem que ir pela disciplina Sim. e não tem que ser perfeito, sabe? É melhor quando tu fala de saúde, um mal feito mais feito do que um não feito. Sim. Se você faz um pouco, a vida é corrida. Tendo mulher que tem 2 filhos, sozinha, trabalha, tem que tomar conta de filho, de casa. Eu não posso exigir dela se cuidar e ir para academia 7 dias na semana. Mas se ela consegue 2 por 30 minutinhos, para ela, para a realidade dela, e ela consegue manter isso que é saúde, isso que é o ideal. Ela não quer ser atleta, ela quer viver bem. Sim. É porque senão você acaba impondo mais um estresse na vida daquela pessoa. Vira mais um Eu compromisso. sou obrigada a fazer isso. Exato. Aí o seu cérebro já entende aquilo como uma coisa ruim e te boicota. Primeiro dia que bateu uma chuvinha, já não vou. E aí você acaba com toda aquela construção. Né? E uma coisa que a gente tem que pensar, Fernanda, é que nós não somos vítimas, nós somos protagonistas da nossa história. Sim. E aí você levantou uma questão interessante, que é uma coisa que a nossa cultura, né, doutor Matheus, nós não somos educadas assim, a pensar na nossa velhice. A gente vive a nossa juventude loucamente. Sim. Né? A gente não cria musculatura para você ser um velhinho ativo, um velhinho com disposição, com energia. Né? Então você nunca cultivou músculo, você nunca comeu direito, você só vai pensar nisso depois que a bomba já estourou. Sim. Né? Você pensa no teu corpo, no shape, quero estar com a cara com botox, mas por dentro aquela coisa toda escangalhada. Porque não basta ser magro. A gente tem que desmistificar isso, né? A gente tem que olhar os sintomas do nosso corpo. Como está sendo o meu sono? Eu faço xixi na hora que me dá vontade? Ou eu sou aquela mulher que eu fico o dia inteiro prendendo? Exato. Não vou beber água para não fazer xixi. Gente, isso é uma coisa conta horrorosa chega, né? A conta que chega. nós fazemos, entendeu? Fica sempre forçando o motor da sua vida, né? Só come naquela hora extrema que não aguenta mais, tá passando mal, tô tonta, vou comer. Então a gente precisa acordar para essas coisas e acordar cedo. Sim. A gente está cuidando da nossa velhice quando a gente tem 20, 30 anos. Não é deixar a conta, às vezes você não consegue mais pegar a rédea. Eu até acho aceitável a gente passar por algum perrengue de saúde, porque na nossa infância e na nossa adolescência, os pais da gente não tinham essa cultura que nós hoje temos de entendimento para repassar para os jovens de hoje. A pessoa pode não ser minha filha ou meu filho, mas eu vou dar dicas que são fundamentais, sabe? E a gente vê as pessoas querendo cuidar. Não vou falar que é futilidade, ficar bonito, porque é importante ficar bonito. Mas a gente vê as pessoas, às vezes, indo para academia 7 dias na semana, malhando 4 horas por dia e tá comendo bem, tá bebendo pouco, tá dormindo bem, né? Não é só ali que faz a preocupação vai muito além. Foi o que o Vivi falou. O corpo tá, o shape tá, nota 10, mas e por dentro. A constância, né? A conta chega, porque lá com 40, às vezes não vai ter a resistência que a gente tem, porque a gente não treinou, a gente não comeu bem. Não tem mesmo. Entendeu? Mas os jovens de hoje, às vezes, não vão ter, porque é uma história tão de moda. Posso falar, né? Que eu acho que é moda. Sim. Estar com o corpo sarado, estar com a barriga da Virgínia, né? Comer de clara de ovo 24 horas para poder... E cada um tem cada um tem um biotipo, cada um tem as suas possibilidades. E eu acho que é isso que a gente quer desmistificar, né? Sim. E quando a gente fala, por exemplo, de emagrecer, é diferente de ser emagrecido, tá? Então, quando você fala realmente emagrecer, é perder gordura e preservar ou até ganhar o máximo possível de músculo, porque músculo é saúde. Quanto mais massa muscular você preserva, mais fácil é você de manter aquele corpo. Então, eu pego muitas mulheres que sempre se preocuparam tanto com o peso, que come tão pouco, que ela perde um peso, só que não é gordura. Então fica o que a gente chama de falsa magra, que cada vez mais o metabolismo vai ficando mais lento e vai pesando em relação à saúde, e cada vez mais vai ficando mais difícil de você perder peso. Quando chega numa fase dessa que ainda tem a ausência desses hormônios, começa a desbalancear tudo, ela começa a ganhar e acumular gordura de uma forma que ela
afeta todo o bem-estar, toda a Só tá saúde. reproduzindo o que já estava ali, né? Sim, então quando a gente prioriza a estética é importante, até porque isso vai trazer um bem-estar pra gente, mas é se preocupar com a estética, mas a saúde num geral. Porque aí caminha junto, sabe? Você pega a saúde, a estética vem em conjunto, porque tá interligado. Sim. Vivi, agora vou te perguntar, a gente andou falando muito sobre teste genético, né? Quero que o doutor me responda também, em conjunto. O teste genético, a gente falou para vocês aí de casa que é um resumo, né, antecipado da sua saúde. A gente consegue aproveitar esse teste genético num início de menopausa, numa programação, não que a gente vá dar a data precisa, que a gente sabe que não é dessa forma, mas a gente consegue antecipar, como muitas doenças graves, também uma coisa que é hábito da saúde de todo mundo. Todo mundo vai passar por esse momento. Então, Fê, o teste genético, ele não precisa a data que você vai entrar na menopausa, mas ele traz para você alguns pontos de atenção para quando a mulher chegar nessa fase da vida, né? Como o Dr. Matheus disse lá no outro bloco, existe a genética e a epigenética. Quando a gente fala de um teste genético, nós estamos mostrando uma probabilidade genética dos genes que você herdou do seu pai e da sua mãe. Mas a notícia boa é que nós não somos vítimas dos nossos genes. Existem alguns genes que eles ficam desacordados, eles ficam adormecidos. E aí vem a epigenética. O que é a epigenética? É o estilo de vida que a gente estava falando aqui, ou estilo de morte, né? Você escolhe, você escolhe, né? São os fatores de fora, né? Tudo aquilo em que eu sou, que eu convivo no meu dia a dia, digamos assim. Estresse, sono, exato, a poluição. Se esses genes vão ser acordados, né? Então, o teste genético, ele mostra para você alguns pontos de atenção que você precisa ficar ligado. Então, eu vou dar um exemplo. O meu teste genético, eu tenho maior índice, maior propensão a câncer de mama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vigiar essa mama. Eu vou fazer os meus exames preventivos, né? O exame, ele só vai trazer para você as informações para você estar sempre de olho naquela tendência que você tem. O teste genético, ele vai dizer algumas drogas que você é mais suscetível. Então, ao invés de você ficar testando um monte de coisa que não dá certo, você já vai direto naquela droga que é eficaz para você. Ele vai te dizer qual é a sua genética, ela tem melhores resultados com certo tipo de atividade física. Então, você encurta a etapa, entende? Sim. Porque a gente, eu brinco que a mulher na menopausa, é o meu caso, eu me tornei uma mulher que eu não conheço. E aí, o teste genético, ele diz que eu sou, não, você é essa mulher aqui, ó. Essa mesma. Então, eu vou ganhar tempo. Ao invés de ficar tentativa e acerto, eu já vou direto naquilo que é eficaz para mim. Então, você evita um sofrimento, né? Porque não é só viver, é como nós estamos vivendo. Exato. Eu acho que nós queremos, hoje nós temos a medicina e a ciência toda a nosso favor, de nós termos assim uma vida muito boa, né? Aquela pessoa que realmente se preocupa e que ela quer ser um adulto, um senhor, uma senhora com qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo quer, Qualidade não é só de vida, moda. exatamente. Né? E a qualidade de vida, ela depende, para mim é uma coisa, para você é outra. Né? Para mim é eu poder pegar meu carro, dirigir até o Rio de Janeiro, voltar todo dia, na hora que eu quiser. Para outras pessoas não, é poder sair com o netinho, é poder passear com o cachorro porque já não consegue mais caminhar. E para outras é só levantar e poder ir na cozinha pegar uma água e voltar pro sofá. Exatamente. É você manter a qualidade de vida nesse aspecto. É isso. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Nós não somos todos iguais e lineares, o ser humano é muito diferente. Então tudo que a gente puder usar a nosso favor, né, como um aliado nessa medicina, eu trazer informação pro Dr. Matheus, pro Dr. Olha, tô vendo aqui que é isso, parará. Gente, fantástico. Eu até perguntei porque acho que é uma coisa que, como a gente sempre falou aqui nos nossos papos, vamos fazer antes, né? Vamos descobrir. Se você está vendo tardiamente, mas você ainda tem aí mais 30, 40 anos para frente para você se descobrir, né? Então você já leva para o médico aquele teste genético. Então, antes de qualquer prescrição, já tem uma base, Você né? consegue entender Facilita. e até mesmo direcionar você. Fisicamente num documento. Você não faz tentativa que às vezes não vai te gerar algum resultado, porque a falta de resultado gera frustração. E se gera frustração, não tem adesão. Sim. Exatamente. É isso. Entende? Exatamente.
É muito Todo ruim mundo ganha. pro paciente que tá lá indo pra academia e achando que tá fazendo tudo certo, mas às vezes tem algo que tá faltando ser complementado e ele vai, malha, come bem ou acha que tá comendo bem por estar comendo pouco, por Faz exemplo, tudo bonitinho. e não tem resultado. E não tem resultado. Gente, tu quer ver uma coisa mais triste, é isso. Né? E por isso que quando a gente fala de cuidar da saúde, nunca é só focar em um ponto, nunca é focar no galho da árvore. E você pega e atua na raiz de onde surge tudo, como a reposição hormonal, por exemplo. Sim. Não que ela faz com que Sim, mas só é um ela, ajuste, mas é mais uma você coisa. atua regulando aquilo que regula algo lá na ponta, como o próprio humor, o sono, a disposição. Você consegue destravar e fazer com que a pessoa volte a perder gordura, um bem-estar. Então, é atuar lá embaixo. Então, tem que ver o paciente como um todo, justamente para... Se você tá ali e você não consegue ter essa adesão, você se frustra e você abandona. E você... Como único, né, doutor Matheus? A pessoa como um indivíduo único, que é o que nós somos. É a árvore. A gente precisa cuidar da raiz. Se a gente só cuida do tronco, o tronco cai, resseca e cai. Bate uma chuva, bate um raio e vai embora, né? Exato. E as pessoas veem muito essa coisa de, não, porque eu vou no médico tal, eu vou no médico tal, porque meu médico... E vamos cuidar do todo. Acho que é importante de vez em quando a gente visitar. Tá com a saúde ótima, parabéns para vocês. A gente quer que vocês tenham uma qualidade de vida muito boa, mas precisa ter uma regularidade de exames e de consulta médica. E assim, quando a gente fala do médico, ginecologista, cardiologista, gastro, hepato, seja qual ele for, antes de tudo ele é médico. Isso. Geral. Generalista. Ele é médico. E eu penso assim, então eu tenho que entender meu paciente, não adianta focar só em perder gordura, mandar ele pra academia e dar um remédio para ele emagrecer, porque não funciona. É cuidar do paciente literalmente como um todo, porque é muito além de só medicar, é você entender, escutar, aconselhar, porque faz parte desse contexto, sabe? Orientar a importância de qual exame, para você também ter a confiança do paciente, a ponto de que se eu explico para ele o porquê dele estar fazendo tal exame, ou por que a gente vai fazer isso, ele entende o porquê e ele também começa a melhorar porque ele tem um entendimento, ele confia em quem está cuidando dele. E posso te falar só uma parte, Fê? Tem muita gente que só quer ser ouvido, doutor. Sim. Às vezes você senta, você gasta aquele tempo com o seu paciente, ouvindo ele, aquilo para ele, a consulta já valeu todinho. Precisa conversar. Já tem outras pessoas que vão na consulta, precisam ouvir, precisam ser escutados, mas não ouvem nada, saem da consulta, não sabem nem por que tem que tomar um medicamento ou por que tem é a que própria fazer o exame. estratégia, sabe? Entendeu? Tem gente que não dorme bem. E aí eu vou entendendo todo o quadro do sono e quando eu vejo não é só eu dar um remédio para ele dormir e eu traço uma estratégia de vamos tentar fazer uma boa higiene do sono. Isso, gente. Menos é mais. Quanto menos sensacional. remédio só ter que dar, você começa a trabalhar num contexto de talvez não é a hora de você tomar aquele estimulante ou você ficar trabalhando até na hora de você deitar. Agora quero dormir. Não, vamos deixar o celular de lado para não mexer. A própria luz azul interfere. Você mexe então, numa cortina, num colchão, num travesseiro, um pijaminha. Gente. você tem que ouvir o paciente. Exatamente. Se você escuta, você consegue abordar nem sempre só com remédio, né? Uma coisa não é a outra. E quando você escuta e complementa com o exame, você vê que tudo aquilo que você escutou, você já até abre o exame confirmando que aquilo está ali. Exatamente. E você vai abordando de uma forma na raiz, sem ser só podando a árvore. E aí você impede que a árvore cresça de novo. Sim, É isso. E, doutor Matheus, eu vou agora fazer uma pergunta que é polêmica, que as pessoas têm dúvidas. As pessoas escutam muito falar em todos os chips. É chip da beleza, é chip de não sei o quê, é chip de não sei o quê. Mas qual a funcionalidade do chip para a mulher na menopausa, para a mulher antes da menopausa? Quais são os tipos de cuidado e como elas têm que entender para não caírem no conto do vigário? A gente tem que ter a ciência o quê? Os chips, né, o implante, ele é uma via de administração. Ele não é melhor nem pior. Não dá pra gente generalizar. Por exemplo, o chip da beleza, que é a gestrinona, que se falava muito. Ela não é chip da beleza. Ela tem indicação clínica para ser usada. Foi o nome do comércio, né? Foi o nome do comércio. E isso gerou um rebuliço em volta, porque se vendia como algo que realmente não é. Quando a gente fala de implante, eu sou muito a favor de implante. Eu coloco o implante, mas para quem precisa. E é isso que tem que ser falado. E o paciente tem que entender que nem sempre é para ele. Se o básico, menos invasivo, resolve, não tem por que a gente evoluir para uma via que é mais cara, se o simples está resolvendo. Isso aí.
é interessante a gente ter como carta na manga para, se precisar, a gente ter para o nosso paciente, porque às vezes só via implante a gente consegue atingir concentração de algum hormônio que a gente quer. Mas ele é mais uma via, como a via injetável, como a via oral, como a via transdérmica, e todas têm benefício e malefício. Nunca uma via 100% vai ser só melhor do que a outra. Então, eu tenho paciente que senta e quer botar o implante e às vezes não é a hora de colocar, porque se ela não tentou o básico e se o básico resolver, não tem por que você invadir ela de uma forma... Não é um milagre, né? Não E é um ele milagre. sozinho não faz Sim. milagre. Mas é sensacional, a mulher pode fazer o implante hormonal, principalmente do estradiol na menopausa, para, como por exemplo, evitar de ficar passando gel todo dia, porque tem um incômodo às vezes do gel, às vezes tem criança pequena em casa para não ter Isso é um contaminação, problema. então isso tem que ser avaliado, mas tem que entender também como vai ser a resposta, porque é algo sério. Uma vez colocado o hormônio ali dentro do implante, você não consegue suspender. Você já tem que conhecer o paciente para sair colocando o implante nele. Sim. É bom que a gente tira dúvidas de todo mundo, né? Porque eu conversei com algumas pessoas, sempre que eu vou abordar algum assunto que eu nunca abordei, eu converso com as pessoas em volta de mim para entender um pouquinho qual é a dúvida que elas têm. Porque a gente tenta entender um pouquinho de cada coisa. E todo mundo, porque eu tenho dúvida, porque eu uso, porque eu não uso, porque me facilita, porque eu não tomo remédio nunca mais. E não é um DIU que até o DIU às vezes é falho, né? Sim. No meu entendimento era realmente É. o seu resumo. Os implantes são ótimos, né? Quando a gente fala implante, a gente tem várias substâncias que a gente pode colocar no implante. Então não é uma coisa só que tem no implante. Sim. Tem implante de Consegue fazer um testosterona, combo. de estradiol, de gestrinona. E a gente vai e personaliza para cada paciente. Eu adoro implante, só que eu não posso vender como sendo uma solução milagrosa e não é para todo mundo. Um produto isso pronto, aí. né? Porque não é só comércio, Sim, sabe? A gente não sim. pode fazer disso um comércio de ficar vendendo as coisas. A gente tem que ter, antes de tudo, indicação para o paciente realmente precisar. E quando você bota o implante naquele paciente que realmente precisa, você vê ele mudando de vida. Porque Sim. às vezes não resolve via pomada, via comprimido. Sim, entendi. E tem muito disso, né? A amiga tá usando, ela ficou Ai, tem que maravilhosa, eu vou usar. querer também, quero. Aí quer a Aí o mesma dose. paciente, e o paciente já chega usar no a consultório dizendo, olha, eu quero isso, eu quero, sabe mais do que você. Tem disso. Quero a mesma receita. Tem isso, né? É um papo, gente, aqui que levam horas. A gente continua aqui, né? Mas a gente não consegue. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou levar de lá pra cozinha e a Opa. gente ainda conversa mais com vocês hoje. Opa, gostei. Tá bom? Já voltamos com mais Papo com a Fê. Você está procurando um Hyundai agora aqui em Teresópolis, está bem pertinho de você, na Quanto, toda a linha Hyundai 0 km, é isso mesmo. E sabe que a gente tem uma oferta especial para você? Nas primeiras 3 revisões, a nossa loja te oferece um pacote para ir com reboque, levando o seu carro em todo conforto para fazer a revisão por apenas R$ 1.500. 3 viagens ao Rio ou Petrópolis por apenas R$ 1.500, a gente trazendo essa comodidade para você. E o veículo, venha conferir, porque é espetacular. Nesse Creta você encontra todo o conjunto óptico em LED com câmera 360 integrada que traz para você esportividade e conforto na sua pilotagem. Na versão N-Line você conta também com rodas diamantadas, você conta com um retrovisor em cromo de LED e ainda com as câmeras que vão te ajudar na hora da pilotagem. Gente, e olha essa traseira como ficou incrível! Com esse conjunto todo em LED, esse teto preto e essa antena tubarão, não ficou demais? Ah, e o carro é para família, não tem problema. Dá uma olhada nesse espaço de mala que você tem no Creta. São 422 litros de mala. Dá para você e toda a família fazer aquela viagem bacana que você está programando, hein? E você quer conhecer a tecnologia embarcada no Creta N-Line? Vem cá que eu vou te mostrar.
Agora vem embarcar comigo nesse painel maravilhoso com essa tela de 10 e 25 polegadas, todo em LED. E, gente, olha esse painel com modo de pilotagem diferenciado, econômico, normal e esporte. Você conta também com toda a esportividade do câmbio, famoso câmbio borboleta aqui. E vou lhe falar, é demais essa experiência. Olha esse teto que tem o carro. E o sistema aqui é super inteligente. Dá uma espiada. Fechar teto solar. É esse carro que você está procurando, é o Creta N-Line. Vem pra quanto? Eu não falei pra vocês da câmera? Então vem cá e espia só o que acontece aqui dentro dessa nave. Então deixe-nos ajudar a escolher o seu Hyundai e corra aqui pra quanto. Estamos localizados na rua Tenente Luiz Meireles, ao lado dos Correios. Venha já e garanta o seu! Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive cartão do bem, SAF e cartão de todos. Você sofre com unhas encravadas, muito cuidado na hora de cortar, porque pode ser um simples corte, tá? Se você tiver a unha quadrada, um formato mais quadrado, e cortar as pontas da unha, vai encravar, pode causar uma granulação desse tipo. Ou se você tiver a unha arredondada e quiser deixar a unha quadrada, também não pode. O segredo é cortar a unha no sentido da anatomia do seu corpo. Cada um tem uma anatomia, é só seguir a anatomia. Se caso você tenha uma unha encravada e estiver dessa forma ou parecida sentindo dor, procure um especialista, não tenta fazer em casa para não piorar a situação, porque pode se tornar crônica. Unhas encravadas pode ser genética, pode ser por corte incorreto, pode ser por sapato inadequado, inúmeras coisas, biomecânica incorreta. Às vezes você tem um problema de pisar torto, uma má postura, um problema de biomecânica. Então procure um especialista, um profissional habilitado. Eu posso te ajudar, entre em contato e faça a sua avaliação. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para você. A primeira dica é como eu faço para acabar com a fome excessiva que eu tenho. É simples, são 3 tópicos. Primeiro, beber água o suficiente. O segundo tópico é combinar melhor as refeições, ou seja, acabar com isso de comer só um carboidrato sozinho. Por exemplo, nunca mais você vai comer uma banana sozinha, porque a banana tem um pouco de fibra, mas é muito mais fonte de carboidrato. E a terceira dica é, em toda refeição que você fizer, tenha que ter fonte de proteína. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o meu Instagram ou no telefone da clínica que eu posso te ajudar.
Voltei com a culinária do Papo com a Fê. Falei que ia continuar com eles dois comigo, pra gente conversar até o final do programa com vocês também. Doutor Matheus, a receita é sua hoje. Eu sou um amante de café, né? Eu também. Pra Também, mim, né, Vivi? Café all time, eu também não tenho grandes hábitos na cozinha, culinária. então pra mim eu priorizo tanto quando a gente fala de vida, né, de qualidade de vida, de saúde, o simples às vezes resolve. Sim, Menos sim, é mais. sim. Então nada melhor do que equilíbrio, porque quem não gosta de chocolate? Sim. E um cafezinho pra acompanhar, que a gente vê que dá pra fazer de tudo com equilíbrio. Não dá pra ser chocolate todo dia, mas em ocasiões especiais como essa, a gente consegue manter a energia e a doçura. E a gente vai brindar com café, gente. Mas conta pra gente. Vocês vão ver, ele vai fazer um café. O doutor Matheus vai fazer um café. A água já tá fervendo, tá? Vai fazer um café. A gente, com canela, que é termogênico, Canela né? termogênico, anti-inflamatório, ajuda a manter o metabolismo acelerado. Viu? E a gente colocou um chocolate. Hoje a gente colocou um ao leite. Na receita original que eu vi lá no Instagram do Dr. Matheus, que vai aparecer aqui embaixo na tela pra vocês também, era um chocolate amargo. O chocolate A amargo indicação é sempre essa, né? que tem menos gordura, né? Então a gente consegue manter o sabor gostoso, mas com menos caloria, contenção de dano. É algo menos calórico, menos açúcar, menos gordura. Enquanto a água ferve, vamos papear, né, Vivi, que a gente gosta de papear. Então, mas de vez em quando a gente pode comer com Comer, chocolatinho ao leite, né? Eu sou a De vez em favor quando, não é sempre. Dá pra fazer tudo, sabe? Eu também. Só com equilíbrio. Sim, O que a gente faz aqui? A gente pegou, a nossa água ainda tá fervendo, né? sim. E vamos passar o café, botar o chocolate para ele dissolver junto, aí a gente não precisa nem adoçar. Adoçar, isso que eu ia falar, já tem o açúcar, o doce do chocolate. E depois a gente vai pegar a canela e tempera por cima, que também dá o aroma da canela é sensacional. Sim. Tem esse efeito termogênico, anti-inflamatório, a canela é muito boa, associada à cafeína do café. O café, a cafeína é uma das substâncias mais estudadas do mundo, né? Estimulante. Tanto como é um dos estimulantes que ajuda a gente a deixar nosso metabolismo acelerado, mudar de disposição, serve como pré-treino de manhã. É uma coisa que é muito legal, que tem um mito que às vezes acham que café quebra jejum, por exemplo, ou o próprio adoçante ali. Então, às vezes a gente tá com uma estratégia de fazer algum jejum intermitente, alguma coisa do tipo. Tá liberado a gente fazer sem açúcar, claro. O café de manhã que já tem aquele efeito termogênico, Eu uso já como dá estratégia. uma acordada É. e ao mesmo tempo não quebra o jejum, a gente mantém no jejum. E uma outra dúvida, que agora eu vou pro laboratório, que as pessoas ficam às vezes bravas porque tem que ficar no jejum e só pode beber água. Café também não pode. O café, ele não quebra o jejum, como o Dr. Matheus falou. Se você puder não tomar, é melhor. Mas, assim, eu não dou conta, preciso um café fraco, assim, que não seja aquele com 5 Copão. quilos de De pó. pó. Um copão também, exatamente. Você tomar o remedinho, agora tá frio, né? A gente tá numa época mais de inverno, então, né, gostosinho, acordar de manhã, tomar um cafezinho, mas sem açúcar, sem adoçante. Isso. Pra que É, não isso tenha é um puro. monte de Puro. química junta pra Não, poder fazer porque isso. o açúcar, ele é glicídio. E aí, se Tira você o jejum. toma, o metabolismo já começa na língua, na milase salivar. Então, não pode, né? Tá? Então, gente, trouxemos um café. Vamos abrir outro aqui, doutor? Nossa água já tá A fervendo. nossa água já tava, Não, que a gente... O que eu achei interessante? Às vezes você tá num lugar, né? Tá na correria. Esse café, gente, você pode fazer em qualquer lugar. Eu achei isso sensacional. Pede uma água quente. Esquentou uma água e... a gente Eu já achei começa sensacional. com a praticidade do sachê, né? Sim. O sachê, Eu ele não conhecia, conheci aqui, viu? O sachê, ele vem assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem fechadinho, ó. E ele tem essas alcinhas aqui que você quer, muito Aí vem com as interessante. alcinhas pra colocar na xícara. Mas a gente vai abrir aqui, ó. Ele vem lacrado, o café que tá aqui dentro não cai. Aí. E olha o ó. cheiro. O de cheiro café só de frio abrir é. sensacional. Bom, né? E a gente nem coou o café ainda, né? Isso aqui funciona como um coador mesmo, pessoal, ó. Isso. Aí tem o café aqui dentro que a gente abriu, apoia
aqui. E eu já vou colocando o chocolate Olha, junto, porque junto. ele já vai derretendo Ai, gente. na hora de ir passando o café. Viu só como essa coisa de a gente ir no médico? O médico, ele não é malvado. Ele não dá só coisa ruim pra gente comer, pra gente beber. Porque o povo acha que é isso, né? Não é. Tem gente que às vezes cria aquelas reações assim de, ai, não vou no médico. Não quero que me prescreva isso, não quero que me prescreva aquilo. Mas, gente, a gente tem que se cuidar. Foi o assunto, o que a gente mais falou no nosso bate-papo hoje, foi que se cuidar é sinal de saúde. É sinal de saúde. E outra, Fê, cortar aquela ideia de que tudo é difícil. Ai, é difícil, não vou conseguir fazer, demora muito. Gente, sensacional. Hoje em Sim, dia, a gente você tem viu aqui que coisas o café práticas. é portátil. Você bota um saquinho Café desse dentro, portátil. Gostei. você leva na bolsa, bota na bolsa e vai Bota embora. Um cafezinho, um chocolate chocolatinho, na bolsa, acabou. Um pozinho. Só Foi. precisa da água quente, entendeu? E outra coisa que eu acho muito bacana é que o Dr. Matheus falou isso o tempo todo no programa, é que você precisa ser verdadeiro. Eu falo muito de trazer a verdade de Teresópolis para vocês aí em casa, mas ele falou isso o tempo todo com outras palavras. O paciente, ele precisa ser verdadeiro com o médico. Sim. Porque se ele fala, olha, não vou conseguir fazer, ou eu vou conseguir fazer, É mais fácil. é mais fácil para coordenar uma reeducação alimentar ou um tratamento. Porque se eu sei que você não vai conseguir malhar, por exemplo, a gente já se programa pra estar tudo bem. Você não vai ter o resultado de uma pessoa que vai direto. Mas quando a gente já tem a ciência disso também, a gente já aborda com outras estratégias que vão substituir. Sim. Eu adoro comida. Eu não deixo de comer nada. Eu tinha 120 quilos, por exemplo. A gente consegue ter saúde mantendo o equilíbrio e curtindo a vida também, sem precisar 100% abrir mão de alguma coisa, porque quando você abre, você não mantém. Sim, sim. Você deixa A esse gente quer não você. dá continuidade. Acho que quando tem muita restrição, a gente não dá continuidade, E né? assim, toda abstinência leva a compulsão, Leva a compulsão. né? E aí, Então é isso. não só você cuidar, você depois volta em dobro, você volta pior, e Sim. vem aquele efeito sanfona, por exemplo, no emagrecimento, ou na própria constância de qualquer coisa. É isso. E nossa água Doutor, fervendo. A nossa água tá fervendo. Vou fazer uma pergunta antes. Claro! Porque eu não sei se alguém aí de casa tem o mesmo hábito que eu tenho. Eu, às vezes, gosto de botar a canela no pó. Você polvilha ela em cima do café. É interessante também botar lá no pó. Dá pra gente polvilhar, vamos fazer um botando no pó e o outro a gente já bota em cima, que dá um aspecto mais granulado também. Tá ótimo. Eu, às vezes, estou na correria, já boto lá junto com o pó do café, já coo, Já coa junto. já tenho certeza que o meu café está bom. Dá pra gente fazer o seguinte, a gente bota no pó. Você viu, e pra gente? quem ama Nesse aqui, canela, olha, vocês vão ver que tá mais clarinho aqui dentro. Vou mostrar as 2 xícaras aqui, doutor. Ó. Que aí vocês vão ver que tem a diferença do pó. Esse pó tem um pozinho mais clarinho, é a canela. A gente pode usar essa frequência de café com canela todo dia? pode, não tem restrição É. em relação à própria canela. Eu vou botar Só o no- chocolate ao leite que não pode. Só o né? chocolate. Só o chocolate ao leite que Chocolate é Mas só o assim um amargo carinho, pode. é um carinho. É. Mas o amargo também pode. Se a pessoa quiser. Porque tem aquela coisa da dosagem, tipo, comer um tabletinho desse, ou 2 quadradinhos do amargo. Ou a pessoa pode tomar porque as pessoas vão querer tomar cada café com chocolate. Doutor, isso é uma sobremesa, tá, gente? Né? Depende. tudo pode. Então, Dá aí, olha, pra eu tenho gente certeza fazer que o Dr. tudo. Matheus vai combinar comigo. Olha só, depende. Se você é um atleta de alto desempenho, Exato. que Pode você tudo. gasta 3.000 calorias dia, cara, você pode tudo. Agora, os seres humanos normais, como nós terráqueos, né, a gente não pode comer um chocolate assim desse todo dia. Todo dia. Isso vai dar um problema. Eu ia deixar o café só pros 2, mas eu vou tomar um cafezinho Vamos, com canela também. Aí vou fazer na xícara da diário. Bem, depois Eu não sabia que eu ia esquentar. ganhar um. Olha, eu ia falar, Claro. você, os convidados têm prioridade. Eu sou muito a favor da gente priorizar por esse equilíbrio. Óbvio, uma pessoa que quer ser um atleta de alta performance, ele tem que fazer coisas extremas, medidas extremas, abrir mão de muita coisa, porque Sim. ele quer ter resultados extremos. Sim. Nós, meros mortais, querendo ter saúde, A gente é dopamina que traz felicidade também. É, É equilíbrio. eu acho Equilíbrio que é a resposta. essa coisa, eu brinco, que a gente não foi educado para obedecer 100%. A gente tinha regras, não era obediência, eram regras. E a gente criou uma resistência em cima das regras. E não é isso, é você entender a verdadeira qualidade de vida, seu verdadeiro objetivo para você poder alcançar profissionalmente, de saúde, eu acho relacionamento, né? A gente tem tido muitas provas de tudo, que se você conversa, se você entende, se você é verdadeiro, você consegue prosperar, né? Então, para Você tudo na prospera. vida. Tudo na vida. É isso. Vamos botar água? Vamos passar? Moderação. Vamos.
Olha. É uma pena que o pessoal de casa não vai conseguir Vocês sentir não o estão cheirinho. conseguindo, gente, mas tá cheiroso. Então, o segredo foi, ó, canela dentro do pozinho do café. Você pode botar no seu coador ou na sua Nespresso, Dolce Gusto, alguma coisa assim. Aí o café, a canela e a barrinha de chocolate. Quando a gente faz diretamente na cafeteira de expresso, a gente pode apoiar a barra em cima que E aí o vai próprio calor vai derretendo, derretendo é. o chocolate. Olha, eu vou te dar uma sugestão. Você reposta lá no seu Instagram a Essa sua receita original que eu chamou a vi. atenção da Fernanda, tá? Para os telespectadores poderem assistir, viu? Tá friozinho, né, gente? A gente gosta de um café. Agora foi o que eu falei pra vocês. É uma sobremesa, né, doutor? Olha aí, minhas habilidades. Eu tô vendo, ele tá meio... É muito nova essa tecnologia pra mim. Vai botando um pouquinho de água em cada um. Eu brinco que Deixa eu aqui é a tapar a cozinha da câmera. casa da gente, né? Ó, cuidado. É a cozinha da casa da gente. Eu vou pegar uma colherzinha. Que aí, enquanto o calor ele já vai derretendo aqui o O chocolate. chocolate, é. Perfeito. Tá bom aí? Olha o cheirinho. Bom, hein? E aí vocês viram, chocolate, canela e café. Café do jeito que você faz em casa, do jeito que você achar melhor, a receita vai funcionar. Sim. E vai rapidinho, Vai aí rapidinho. já coa o cheirinho. E pode botar, sem ser a canela, se não tiver o sachê, pode jogar direto no café também. No pó do café, Sim. na cestinha. Ou se vocês acharem melhor, a gente aqui, eu acho que eu vou abusar e vou botar canela do lado de fora também. É porque você Vou gosta de pegar canela com outro, café. um outro potinho. E eu gosto do café. Eu gosto de canela, eu gosto de canela com café e café com canela. É uma obsessão, assim. Olha, vou tirar. Esse aqui, no caso, a gente vai tirar E o chocolate como já vai derretendo. já. Olha só que barato. E já fica pronto. Por causa do Eu chocolate, a gente adorei. até botou um pouquinho mais Adorei de esse água, sachê. que já vai dar aquela Ó, adoçada. Aí você não se queima. Ó, tirei o sachê, coloquei o sachê do ladinho. Zero bagunça. Zero Descarta o bagunça. sachê. Ó, sua xícara. Gente, que barato isso, ó. Vamos brindar um café. Vou mostrar pra vocês, tá, gente? Ó, ficou o café aqui dentro com o chocolate que tá derretido. Eu vou, ó, mostrar pra vocês. Ó, Como ele já dissolve. já tá cremosinho o chocolate, tá vendo? Ai, que cheiro bom. Aí a gente Delícia. mexe. Vai botar a canela por cima também? Já Pra quem mexi. precisa mais de canela. Eu vou provar abusar. o meu primeiro. Adoro canela. cheiro tá Mas o delicioso. chocolate fica delicioso, né? Fica, porque ele dá aquela adoçada, é uma sobremesa. E é uma ele sobremesa. fica, e ele vai ficar, eu vou falar pra vocês que é meio que um café com leite com chocolate. Né? Porque ele fica com essa cremosidade do chocolate, ó, dá até pra gente E ainda fica depois aproveitar um a pouquinho dele colherzinha. derretido. Olha como ele fica. Eu gosto de mostrar tudo pra vocês. Olha, tem chocolate no fundo. Cheirosíssimo. Vamos lá, um brinde de café. Um Um brinde. brinde de café. A primeira vez do Dr. Saúde. Matheus aqui com a gente, a Vivi que tá sempre aqui no Papo Café e a vocês. Mostrando as habilidades culinárias aqui. Ai, que delícia, gente. Bom demais. Eu vou botar mais Um canela, viu? chocolatezinho quente. É. E vocês veem que é uma coisa que é simples de fazer e a gente não precisa. Às vezes a gente cai em tentação na alimentação por não ter ideias funcionais. É porque o simples fato de você se ocupar fazendo algo, por mais que seja simples, você perde um tempo, você começa a apreciar aquilo, você aprecia aquilo. Sim. Você não só vai comendo um chocolate pela compulsão, quando você vê, acabou a barra. É. Você consegue comer um filetinho Sim. apreciando, degustando. Então, É. E o próprio cheiro, ele já vai estimulando o cérebro da gente, Sim. né? É. Pra digestão, pro prazer, aquela sensação gostosa, né? A gente tá precisando de tanto de dopamina, gente. É isso, gente, é isso. A gente vai ficar aqui com o nosso café quentinho, tá? O Papo Café de hoje tá acabando. Foi um prazer. Poxa. doutor. Volte sempre, eu viu? adorei o nosso bate-papo. Que bom. Se deixar, eu fico horas aqui. Ah, a porque gente eu- também. Sensacional. Vivi, mais uma vez, uma delícia Gratidão. ter você Gratidão. e o Laboratório São Lucas aqui com a gente. Um beijo pra vocês e até o próximo Papo Café. Depois, ficou com alguma dúvida do laboratório ou do Dr. Matheus, manda pra gente aqui na Diário, ou pro Instagram deles, ou pro meu Instagram pessoal, que eu repasso as perguntas pra vocês, tá? Um beijo. Um beijo, Tchau, muito tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que está passando por uma situação que todo mundo passa, que é falta de concentração, falta da memória, memória cansada, não é verdade? No dia a dia, nas atividades diárias, seja no trabalho, seja no estudo, a gente sente isso. A Dermafarm, ela hoje trouxe um ativo conhecido como HS Focus. Esse ativo, ele é um fitoterápico que atua diretamente na melhora da cognição, na melhora do foco, da concentração. Sabe aquela memória cansada, quando você chega em casa, deita e sente que seu cérebro está pesado? Pois é, ele te ajuda a diminuir esse cansaço. Então, é uma alternativa de um suplemento que pode ser associado a um tratamento convencional, pode ser associado a outros ativos que não têm interação medicamentosa, principalmente que te dê algum efeito colateral ou algum prejuízo. Então, é um suplemento que vai te favorecer no seu dia a dia. Então, se você tem interesse no HS Focus, procura aqui na Dermafarm, que nós vamos te orientar e fazer o melhor para você. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. Você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para você. A primeira dica é como eu faço para acabar com a fome excessiva que eu tenho. É simples, são 3 tópicos. Primeiro, beber água o suficiente. O segundo tópico é combinar melhor as refeições, ou seja, acabar com isso de comer só um carboidrato sozinho. Por exemplo, nunca mais você vai comer uma banana sozinha, porque a banana tem um pouco de fibra, mas é muito mais fonte de carboidrato. E a terceira dica é, em toda refeição que você fizer, tenha que ter fonte de proteína. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o meu Instagram ou no telefone da clínica que eu posso te ajudar.